Jesus, ele tinha sempre o intuito, ele como um professor excepcional, um professor memorável, em seus ensinos, ele buscava inspirar e transformar vidas. Ele buscava sempre fazer algo a mais do que passar informações. As aulas, os ensinamentos do nosso mestre não eram apenas informações, repasse de informações. Ele fazia com que as pessoas estivessem inspiradas e fossem transformadas. Tá, pastor, mas afinal de contas, quais eram os segredos das aulas memoráveis do Senhor Jesus? Primeira coisa é que o nosso Senhor, ele era autêntico. Ele ensinou com autoridade e com autenticidade. Se eu for para o Evangelho, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 29. Mateus capítulo 7, verso 29. A gente percebe que o nosso Senhor tinha autoridade, ele era autêntico na maneira como ele ensinava. 7:29 de Mateus diz assim, ó. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, 28, essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Com o quê? Com o seu ensino. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, como quem é autêntico, como quem tem convicção, como quem tem segurança, como quem tem interesse na transformação da vida do outro, e não como os mestres da lei. Mateus 7, 29. Um outro ponto que eu destaco aqui é que ele fazia conexões emocionais. Ele se conectava com as pessoas através de parábolas. Por exemplo, ele usou parábolas em vários momentos, ele contava histórias em vários momentos, e isso era para tocar na emoção ou no coração das pessoas. Em alguns momentos, ele contava parábola para facilitar o entendimento. Mas em outros momentos, ele contava parábolas para dificultar o entendimento. Em Marcos, por exemplo, a gente vai perceber que quando ele conta parábolas, era para excluir alguns e motivar os seus discípulos. O fato é que, em uma situação ou em outra, a ideia era gerar conexões emocionais, transformando corações. Um outro ponto aqui que eu vou destacar, e já falei, serão breves, até entrar na estrutura de fato, é que ele ensinava com exemplos práticos. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos ensinar de forma maçante, com muita informação, com conteúdo desse tamanho para ensinar coisas pequenas? Jesus ensinava em poucas palavras e principalmente com exemplos práticos. Ele usava coisas do dia a dia, ele usava a vida cotidiana, ele usava diariamente as experiências dele e dos outros para ilustrar verdades espirituais. Fácil, simples. Ele não precisava falar em poucas palavras. Ele usava termos e histórias para conectar essas pessoas. E aqui está o quarto ponto que eu destaco, por exemplo, em João capítulo 10. Olha que legal. João capítulo 10, verso 24. João 10, 24 e 25 diz assim, ó. 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Versículo 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram até quando. E Jesus faz uma interação. Jesus, ele
incentiva perguntas. Jesus, ele interage com o povo. Ele fala: ei, eu já realizei muito no meio de vocês. Ele instiga a pergunta, ele incentiva a discussões. Quando é que você vai revelar para nós? Quando é que você vai falar sobre isso? Ele instiga o que ele fazia, o que ele vivia, levava as pessoas a se questionarem, a perguntarem, a discutirem. Discussões, debates são válidos durante uma ministração. Vale a pena esta conexão e essa interatividade dentro da sala de aula.